Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar algumas dicas aqui sobre a prova de língua portuguesa do DPE Santa Catarina, tá? Quem vai fazer essa prova é a banca Fundatec. A Fundatec é uma banca que em língua portuguesa possui um padrão bastante frequente, orgânico, que se repete prova a prova. Um deles, que é muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui uma estética, como se apresenta o texto de apoio, tá? Para vocês interpretarem. A prova geralmente, não vou dizer todas, mas 80% delas tem um texto com espaços a serem preenchidos. Observe ali na terceira linha já um espaço. E você vai perceber que na mesma terceira linha há um outro espaço, tá? Só que o espaço destinado a ser preenchido com alguma palavra ou expressão está diferenciado. Aqui eu tenho uma linha contínua, que eles chamam, que a Fundatec chama de lacuna, tá? Que será preenchido com uma questão específica, e haverá uma outra questão, tá? Que irá preencher aquela outra lacuna que eles chamam de lacuna pontilhada ou lacuna achurada, tá? Então eles fazem essa diferença. Você se depara com o texto, eu nem terminei de colocar o texto todo, só uma parte dele. Note que há outras lacunas, além destas duas, há aqui, olha, na linha 10, certo? Há também na linha 18, há na linha 23 e segue, tá? E vocês vão perceber que na linha 3 há uma lacuna contínua, uma lacuna pontilhada, intermitente. Na linha 10 também destas pontilhadas. Na linha 18, idem, pontilhada. E na linha 23, uma contínua. Então, há uma questão, tá, para preencher a lacuna contínua, que eles chamam simplesmente de lacuna, e há outra questão para preencher as pontilhadas. Existe até a possibilidade de acontecer algo assim. Algumas provas da Fundatec ainda colocam a lacuna intermitente. Lacuna pontilhada, intermitente e lacuna seguida, lacuna preenchida ou simplesmente lacuna. Quando eles querem a lacuna seguida, eles chamam simplesmente de lacuna e a outra pontilhada. Nós vamos fazer, portanto, a primeira questão da prova com a lacuna, exatamente a lacuna que ela é contínua, né, lacuna. E depois nós vamos fazer a questão da lacuna pontilhada. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: as primeiras questões da Fundatec, na prova da Fundatec para os concursos públicos, o DPE não vai ser diferente, é de interpretação. Mas aí eu te pergunto, você conseguiria entender o texto com essas lacunas vazias? Eu acho que não. Então, na verdade, é importante você primeiro fazer as questões, certo? Que preencham essas lacunas. Algumas provas da Fundatec já diz respeito à questão 1 e 2, então você na questão 1 já tem uma questão para preencher a lacuna, e na questão 2 também, você já vai lá, preenche, e só depois lê o texto, claro, que aí você vai acabar lendo o texto na íntegra, mas antes você deve preencher as lacunas e ler só o trecho onde elas aparecem. Então, uma estratégia de prova. Eu acho que o concurseiro ele tem que ter uma estratégia de abordagem da prova, entender como é a prova. A prova da Fundatec sempre se apresenta assim, com essas lacunas diferenciadas a serem preenchidas. E você deve fazer primeiro estas questões. Normalmente eles colocam já como questão 1, questão 2. Mas se for a 4, se for a 8, localize quais são as questões que completam essas lacunas, faça-as primeiro. É o que a gente vai fazer aqui, tá? Nós vamos fazer as duas questões de preenchimento dessas lacunas, dessa prova, que foi uma prova para o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento Estadual da região sul aqui, em 2015, a prova para analista de projetos. É essa prova aqui que vocês estão vendo, certo? Nós vamos fazer duas questões que preencherão essas lacunas. Essas duas questões, inclusive, são de 2 tópicos que caem bastante na Fundatec. Quais tópicos? Os porquês, tá? Quem não tem dúvida, não é? Então, nós vamos ver os porquês e nós vamos ver também uma questão que envolve parcialmente concordância verbal e acentuação, que é o acento dos verbos ter e vir, tá ok? Então, vamos à primeira questão. Observe o enunciado da primeira questão desta prova que eu acabei de comentar. Então, vocês estão vendo o texto, agora eu vou localizar trechos em que há essa lacuna completa e vamos responder a questão 1. A questão 1 dessa prova era assim: considerando o texto de ocorrências, tá? O contexto de ocorrências e o correto uso do porquê, as lacunas
da linha 3, 23 e 31 devem ser preenchidas respectivamente por... Então, primeira coisa a analisar, a questão cita lacunas. Se eu não tivesse explicado isso para você, se você tivesse no dia da prova e não soubesse essa diferenciação, você voltaria no texto e verificaria, meu Deus, há muitas lacunas. Na linha 3, por exemplo, há 2 lacunas. Certo? Então, quando a questão 1 diz apenas lacunas, no caso da linha 3, ele está se referindo a qual delas? A lacuna preenchida completamente, tá? E não a pontilhada. Depois nós vamos fazer a questão da lacuna pontilhada. Então, nós vamos fazer questões que dizem respeito a esta linha, a primeira lacuna, a linha 23, que aparece bem no cantinho aqui, e depois mais algumas linhas que eu recoloquei aqui, ó, para a gente dar uma olhada, não ter que ficar voltando aqui. Então, as lacunas completas havia na linha 3, na linha 23 e depois lá na linha 31. Então, nós vamos preencher essas lacunas com a teoria dos porquês. A teoria dos porquês possui dicas muito legais para cada tipo de porquê, tá? Então, você tem o porquê junto, certo? Sem acento. E esse porquê junto sem acento é o mais comum do nosso dia a dia. É o porquê conjunção explicativa ou conjunção causal, tá? Você consegue trocar por pois. Daqui a pouquinho vai aparecer o slide. Então, nós vamos fazer um resumo desse porquê daqui a pouco. Mas esse porquê junto sem acento é o mais comum no nosso dia a dia. Existe o porquê, tá? Separado também sem acento, que você pode trocar por qual motivo, tá? Por qual razão, ou por pelo qual, pela qual. Nós vamos ver já essas dicas. E existem mais outros 2 porquês. O porquê não tem aqui anotado, mas o porquê separado com acento também existe, também com substituição de por qual motivo, nós vamos ver daqui a pouco na teoria. E, por fim, o porquê junto com acento. Aparece aqui no meio, quando a substantivação do porquê, e ele aparece com antecedente, um determinante antes, o artigo ou qualquer outro determinante de um substantivo. Nós vamos ver, mas já vamos dar uma lida nesse texto, então, esse é o trecho da linha 3 que eu reproduzi aqui. Vamos dar uma lidinha? É uma narrativa. Ufa, o relatório da empresa fechou, o jantar passou, as crianças já dormiram, o mês acabou. E agora, José? Você que vive de planos, que faz resoluções, que não pode parar, está preparado para começar tudo de novo? Porque é assim mesmo. Pois é assim mesmo. Então, na verdade, essa lacuna, tá, integral deve ser preenchida com o porquê junto, sem acento. Por quê? Porque equivale a pois, equivale a já que, estabelece exatamente uma questão de causa e explicação. É uma conjunção explicativa ou causal. Então, nesse caso, é exatamente pós uma interrogação, uma resposta. Então, a melhor opção nessa primeira lacuna, de fato, é o porquê junto sem acento. Tá claro? Então, você volta às alternativas, já observa que você tem a alternativa só, como ponto de partida aí para a gente desempatar, C e D. Porque já foi embora a B e a E. Tá? Então, lembrando que esse é um trecho, tá? Voltando aqui, ó, vou voltar tudo. É esse iniciozinho. Então, o que eu recomendo? Você, na prova, já vai lá e já escreve aqui por quê. Porque depois você vai ter que ler integralmente o texto para fazer as questões de interpretação, e não são questões simples da Fundatec de interpretação. Minha recomendação, já fechou uma lacuna, você tem certeza, tem segurança daquele gabarito, né, para aquela lacuna, vai lá e já preenche o porquê, porque você vai ter de ler depois o texto. Muito bem, mas continuando na mesma questão, né, já sabemos então que o preenchimento aqui é o porquê junto sem acento. Vamos continuar. Lá na linha 23, então as reticências, vamos para lá. Lendo o trecho para poder saber como eu vou preencher ali, está cada vez mais complicado administrar as horas, as mensagens não param. Porque, pois, igualzinho de cima, pois, já que as mensagens não param. Tá? Então, há uma causa, uma explicação do porquê que está cada vez mais complicado administrar as horas. Então, é o mesmo porquê da linha 3, na verdade. Tá? Está cada vez mais complicado administrar as horas, pois, ou porque, as mensagens não param. Então, com este segundo caso, você já desempatou. Né? Claro, nós vamos preencher aqui embaixo, mas você já sabe
que a única alternativa que sobrou é a alternativa D. Tá claro? Vamos continuar, então, lendo aqui um pouco mais adiante. A chave, aliás, não está somente em saber gerenciar o tempo, esse elefante branco que nos segue o tempo todo, de casa para o trabalho, para conseguir restabelecer as prioridades, mas principalmente gerenciar nossas expectativas em relação a elas, pois a questão do tempo vem mais eco nas nossas vontades, tá? E projeções, etc. Então, aqui também é o porquê junto, sem acento. Esse porquê junto, sem acento, como eu disse, é o mais importante. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma tabela comparativa desse porquê com os outros. É uma questão clássica da Fundatec. Então, eu realmente aposto uma questão para o DPE Santa Catarina em completar lacunas e que tenha porquê, junto ou separado, tá? Daqui a pouquinho a gente volta a ver um quadro geral comparando esse porquê que acabou preenchendo as 3 lacunas, tá? Com os outros porquês que eu comentei rapidamente. Então, vocês notaram que nesse momento, nós preencheríamos 3 lacunas do texto, e isso ficaria mais fácil, isso daria mais continuidade para você ler e fazer as questões de interpretação. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preencher a lacuna pontilhada. Aqui há na linha 3, na linha 10 e na linha 18. Então, nós vamos fazer a segunda questão da prova, tá? E que versava exatamente sobre as lacunas pontilhadas. E é o que aparece no enunciado da questão 2. Vamos lá? Terminamos a questão 1, preenchemos já os espaços, né, lacunas contíguas, já vai dar para ler melhor o texto depois na íntegra, mas ainda faltam 3 lacunas para serem preenchidas. Observe o enunciado da questão 2 da prova. Analise as assertivas abaixo sobre o preenchimento das lacunas pontilhadas. A Fundatec diz isso no enunciado. O que é lacuna pontilhada? É esta aqui. Então, e eles dizem linha 3, 10, 18 e 31. No meu espaço aqui, acabou não aparecendo a 31, mas eu vou colocar aqui. Você vai acompanhar comigo, eu vou colocar aqui embaixo, para a gente acompanhar o trechinho, tá? Que está lá no texto original. Então, vamos ver o que está sendo dito aqui para preencher, né? E vamos ver como é que fica o gabarito e como é que fica o texto final, afinal de contas, né? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, na linha 3, que é a primeira lacuna pontilhada, a lacuna deveria ser preenchida por vem, pois o sujeito é outro. Então, veja, como eu disse na abertura dessa apresentação, que essa questão lida com 2 aspectos. Primeiro, a questão do acento, mas essa questão do acento está vinculada aqui à relação da análise sintática, porque o acento, tá, circunflexo do verbo vir e do verbo ter só aparece no plural. Então, eles vêm e eles têm, entende? Então, no singular, mantém a ausência do acento. Então, você terá que fazer análise sintática, localizar o sujeito. Eles estão dizendo que o sujeito é a palavra outro, tá? Se for verdade, o vem realmente ficaria no singular e não teria acento. Então, vamos ler. É assim mesmo, um mês acaba e logo vem outro. E logo outro mês vem. Certo? Então, o outro, de fato, tá, é o sujeito posposto, né? Se você trouxer para cá, logo outro vem, ou vem outro, não importa. A palavra outro realmente é o sujeito do verbo vir. E é a terceira pessoa do singular. E não pode ter realmente acento. Então, você vai, né, indicar como a correta A está correta, tá? E você já volta lá no texto e preenche, né, o vem sem acento para posterior leitura do texto integral para responder, afinal de contas, questões de interpretação. Continuando. Eles estão perguntando aqui. A lacuna da linha 10 deveria ser preenchida por vem, visto o sujeito ser me. Queridos, me para ser sujeito pode acontecer. Deixei-me dormir, deixei-me ficar. O me é o sujeito do ficar, tá? Mas é raro, são construções causativas como essas. Eu desconfio, sem ter lido o texto, que para ocorrer este me como sujeito é extremamente raro. Vamos olhar e ver a linha em que aparece, ler o trecho todo. Daí me vem à memória meus tempos de infância. Não, eu já desconfiava estar errado. Meus tempos de infância vêm à memória. Qual é o sujeito? Meus tempos de infância. Sento a palavra tempos, o núcleo. O sujeito, na verdade, é meus tempos de infância.
sendo a palavra tempos o núcleo do sujeito. Portanto, o vem tem de estar com acento, indicando o plural do verbo vir no presente do indicativo. Esse acento é chamado de acento diferencial, é um acento que permanece pós-reforma ortográfica, bastante cobrado hoje nos concursos públicos, sempre foi, mas cada vez mais a atenção para o acento do verbo ter e vir. Por quê? Além de serem verbos irregulares importantes do nosso cotidiano, a intervenção do acento. Então, você consegue juntar aqui duas matérias, a matéria de acentuação e a matéria de concordância. Tá? E isso é um 2 em 1 para um concurso público, né? Então, eu, se fosse montadora de questões, adoraria fazer uma questão em que, em uma questão, eu consiga perceber no candidato se ele sabe, ao mesmo tempo, análise sintática e acentuação. É o que explora a questão, tá claro? Então, vamos lá. O item 2 está errado. Eu já tinha desconfiado, porque, como eu falei, a situação do me ser sujeito é extremamente rara, e em textos, inclusive, literários. E esse texto não me parece ser um texto literário, ok? Muito bem. Vamos seguindo. 3. Na linha 18, dever-se-ia preencher a lacuna apontilhada, né, com tem, sem acento, tá? Então, no singular. Pois o sujeito é a psicologia. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos com os outros casos. Vamos ler o trechinho? A ansiedade de tudo, para ontem, fez surgir um padrão de psicologia tem investigado. Aí ficou bem fácil. Por que fácil? Porque o sujeito está anteposto ao lado do verbo, né? Então é o caso do verbo ter no singular, e o verbo ter no singular não leva acento diferencial, tá claro? Então o item 3 está correto. Veja que você, na hora da prova, o que você tem que fazer? Estou aqui para te dar dica para a hora da prova, não só para dar matéria de gramática. Você já, conforme você já vai preenchendo na questão, pensando na questão, já vai preenchendo no texto, porque a questão 3 da prova, essa é a 2, a 3 já é de interpretação do texto inteiro. Então, o texto tem que estar preenchido para que você possa entender, de fato, o que lá está sendo dito. E o texto não é um texto simples, entendeu? Então, já vai preenchendo lá. Correta a 3, a 1, né? Certo? A 2 tem de ser preenchida com vem, porém, tem que ser com acento, né, para concordar com meus tempos. E o item 4, para terminar, é o seguinte. A lacuna da linha 31 deveria ser preenchida por tem, no plural. Uma vez que o sujeito é tempo, eu não precisaria ler o texto. Por que eu não preciso ler o texto para saber que ela está errada? Porque o tem com acento indica plural. E o verbo sempre concorda com o sujeito, ok? É o que a questão está dizendo. E dizer que o sujeito é tempo no singular é uma impropriedade teórica. Então, se o sujeito é tempo que está no singular, o tem de ser com a ausência do acento. Então, já de cara eu sei que está errado. Mas vamos ver qual é o sujeito afinal. A questão do tempo tem mais eco nas nossas vontades e projeções do que o relógio em si. Vê o seguinte, a palavra tempo está ao lado do verbo, da lacuna a ser preenchida. Porém, o núcleo do sujeito é a palavra questão. Tempo jamais pode ser o núcleo do sujeito, por quê? Nós vamos ver isso na aula 4 do nosso curso aqui, enfim, do DPS da Catarina. É uma das questões mais importantes para concurso público. O núcleo do sujeito sempre é um substantivo sem preposição. Tá? Existem poucos casos de exceção, até existem, mas, tirando esses casos de exceção, a maioria, o núcleo do sujeito é o que vale. Então, mesmo que aqui estivesse no plural, mesmo que esteja tudo no singular, o tem tem que ficar sem acento para concordar com questão. Então, o item está bastante errado desde o início, pedindo para colocar um acento que não deve ter, porque essa expressão toda, inclusive, é singular. Então, para preencher corretamente o seu texto, as lacunas pontilhadas deveriam estar com vem com acento, tem e tem sem acento. Então, só a partir daí você vai conseguir ler o texto, entendeu? Porque, às vezes, há certas provas da Fundatec com muitas lacunas, entende? Eu já peguei provas da Fundatec com 8, 9 lacunas, equivalendo a 3 questões, por exemplo, de gramática. Então, o que você tem que fazer? O que eu quis mostrar para vocês aqui? Tá? Que vocês devem primeiro localizar essas questões em que há essas lacunas a serem preenchidas. Cuidado com qual lacuna deve ser preenchida em qual questão. Já vi provas da Fundatec até com 3 lacunas diferentes. Essa aqui vimos apenas 2 lacunas diferentes, uma completa e uma pontilhada. Eles dizem isso no enunciado, a banca te dá a orientação no enunciado, né, sobre essa lacuna. Preencha-as primeiro. Depois você vai ler o texto, já
preenchido para poder entender esse texto e responder, afinal de contas, questões de interpretação. O que a gente percebe é que a Fundatec, às vezes, não coloca as questões de interpretação como as primeiras, exatamente por causa disso. Nessa prova, que eu considero uma prova modelo, a questão de interpretação já era a terceira, logo depois dessa, e a quarta. Né? Aí depois outras questões de gramática apareciam, mas o texto já estava preenchido. Muito bem. Agora, para terminar, certo? Eu quis mostrar essas duas questões sobre dois tópicos muito importantes. Para terminar, vamos dar dicas, então, dos porquês, tá? Certo? E dicas também do ter e vir. Porque eu tenho certeza que esse é um assunto campeão para cair na sua prova do TPS Santa Catarina. Então, acabei de dar as questões de como você abordar a prova, respondendo as primeiras questões com lacunas, e agora eu vou dar algumas dicas de gramática propriamente, que envolveram essas duas questões. Vamos comigo? Porquês. Vocês viram que os 3 porquês da questão 1 eram junto com sem acento, junto sem acento, porque equivale, tá, a pois já que. Dei rapidamente a dica. Vamos dar uma olhadinha agora, tá? Numa tabelinha que eu fiz, resumão, comigo. Eu considero a melhor dica substituir o porquê por uma palavra sinônimo. Vamos lá? Então, o porquê separado sem acento será separado sem acento toda vez que você substituir por qual motivo ou por pelo qual, pela qual. Sempre, tá? Então, observe essa frase. O juiz acaba de explicar por qual motivo determinou a aplicação sistêmica da alíquota residencial do IPTU. Né? O porquê é separado, sem acento, porque eu posso trocar por qual motivo. E aqui, o problema pelo qual passei era muito sério. Tá? Aquele equivale a um pronome relativo, equivalendo a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, essa é a dica do porquê separado sem acento. Ô, professora, eu aprendi na escola que o porquê separado sem acento é em pergunta. Ok. Claro que a expressão por qual motivo é muito comum em pergunta, mas não sempre. Eu não quero que você grave que o porquê é separado quando tem pergunta. Vocês estão vendo alguma pergunta aqui? Não. Essa frase eu tirei de uma questão de concurso público. Essa é uma afirmação. E aqui eu tenho uma afirmação. É óbvio que eu posso ter uma frase em que o porquê separado esteja numa pergunta. Por que saiu? Por qual motivo saiu? Então, a expressão por qual motivo e porquê é um pronome interrogativo, mas nem sempre está numa pergunta, certo? Pode estar travestida de uma frase afirmativa, há até um questionamento embutido, mas, por favor, não grave assim, porque você não acertaria a alternativa, o item 1 e o item 2 aqui, esses dois exemplos. Então, o porquê é separado sem acento, quando você puder trocar, por qual motivo ou pelo qual, pela qual, tá bom? O porquê separado com acento é uma variação fonética do caso do pronome interrogativo por qual ou por qual motivo. Observe, é a mesma frase ali colocada, mas o porquê está separado ou isolado. E você dá ênfase no que vira um pronome tônico, tá? E aí acaba levantando o acento. O juiz determinou a aplicação sistêmica da alíquota residencial do IPTU, ele acaba de explicar por qual motivo, certo? Então é o mesmo caso, tá? Do de cima, entretanto, o porquê está isolado ou no final, isolado por vírgulas ou no final de frases, fazendo com que este que fique tônico. Tá? Então, uma subdivisão do caso de cima, na verdade. O porquê junto, sem acento, que é o que a gente viu na questão, é quando você troca por pois, já que, uma vez que, como, equivale a uma conjunção causal explicativa, geralmente usado em respostas a questionamentos. Tá? Ele se atrasou, pois, já que o trânsito estava congestionado. É o mais fácil, o mais abrangente, aquilo que a gente mais utiliza no dia a dia e o que caiu na questão da Fundatec. E, por fim, você pode substantivar, transformar o porquê em um substantivo com a ideia de motivo. E ele virá sempre antecedido de um determinante. Meu porquê não te agradou. Aquele porquê não te agradou. Nenhum porquê me convencerá. Não é necessário obrigatoriamente ter o o. O é o artigo definido, é o determinante mais conhecido e símbolo do substantivo, né, da presença de um substantivo. Mas as bancas gostam, às vezes, de tirar esse o, para não ficar muito óbvio, e colocar meu porquê, aquele porquê, este porquê, tá ok? Então, resumo da ópera. Os porquês, a melhor maneira de entendê-los é tentar trocar por um sinônimo. Vamos resumir o resumo? Porquê separado sem acento, quando você trocar por qual ou por qual motivo, ou por pelo qual, pela qual. O porquê separado com acento é quando você substituir por qual motivo ou por qual em final de frase ou isolado.
O porquê junto, sem acento, quando você puder substituir por pois e também os seus sinônimos. E o porquê junto com acento é quando você tem a palavra motivo antecedida de um determinante. Esse determinante pode ser o artigo, pode ser um indefinido como algum porquê, pode ser um numeral como 3 porquês. Combinado? Muito bem. E para terminar, as nossas dicas sobre a Fundatec para o DPS da Catarina, vamos falar do ter e do vir, acentos diferenciais importantes. Pela regra de acentuação dos monossílabos, essas palavras aqui, o ter e vir, essas 4 versões não deveriam ter acento, porque monossílabos terminados em M ou EM não levam acento, nem, sem, não é? E por que então levam? É um caso especial, para diferenciar a conjugação do plural da conjugação do singular. E o acento é o circunflexo, tá ok? Então, vai depender do sujeito, como vocês viram na questão 2, nós tivemos que analisar a frase, localizar o sujeito, que nem sempre está tão óbvio e perto, localizar este sujeito, para aí verificar se eu vou ou não colocar o acento circunflexo indicador de plural. Tá claro? Então, ali, como eu disse, a análise sintática há uma questão de acentuação de ortografia. E os concursos adoram cobrar isso. Além disso, aproveitando, né, já que não caiu na questão, mas eu quero aproveitar, os verbos derivados de ter ou derivados de vir carregam consigo essa marca da acentuação, né, do acento diferencial. No plural, o acento circunflexo. Acontece que no singular ele também vai levar um acento. Por quê? Porque ao derivar este verbo monossilábico, sílabas novas aparecem pela colocação do prefixo, né? Então, manter é uma palavra com 2 sílabas e intervir é uma palavra com 3 sílabas. Então, já não é mais um monossílabo. E a palavra ele mantém e o governo intervém, por exemplo, são oxítonas terminadas em "em", as 4 são oxítonas terminadas em "em". E oxítonas terminadas em "em" levam acento, como além, amém. Então, todas devem ter acento. As 4, seja, ou olhando só o verbo manter, tanto a forma singular como a forma plural, deve ter acento. Então, na verdade, como já estávamos colocando o acento circunflexo para o plural, acrescenta-se o agudo para o singular. Então, aqui nós teríamos 2 situações sobrepostas. Por que essas palavras são acentuadas? Por serem oxítonas terminadas em "em", e a diferenciação do circunflexo para agudo é o acento diferencial quando o sujeito estiver no plural, o circunflexo, que, aliás, o circunflexo, como vocês podem perceber, é a marca do plural, não é isso? Então, vocês viram comigo 2 assuntos vinculados a 2 questões, as 2 primeiras questões de uma prova modelo da Fundatec, tá? Que preenchem lacunas de um texto, que para que você leia com atenção, essas lacunas devem estar preenchidas. Então, respondam com cuidado, anotem a resposta lá no próprio texto, a palavra, para aí conseguir responder as 3ª, 4ª, 5ª questões que vão envolver o texto como um todo. Espero ter ajudado, eu encontro vocês em outras dicas por aí, tá bom? Abração, boa prova, tchau, tchau.